Olá, meus amigos e minha amiga ouvinte, em nome do Senhor Jesus, meu boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Meu amigo e minha amiga, eu quero nesse exato momento levar até você uma mensagem que está escrito aqui no livro de 1 Samuel. Eu creio que você já deve ter ouvido falar a respeito do gigante Golias que insultava o povo de Israel. Assim também como nos dias de hoje, todas as pessoas elas enfrentam um gigante. Todo dia ela enfrenta um gigante. E muitas das vezes elas aceitam ser escravas do gigante, ser injustiçados pelo gigante. Eu quero que você, se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo Samuel capítulo 17, a partir do versículo 23, diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha só, meu amigo, o povo de Israel, os israelitas, estavam sendo afrontados, estavam sofrendo afrontas por um único homem, só porque ele era um homem experiente na guerra e era forte, muito alto. Os israelitas achavam impossível de vencer aquele homem, e quando viam ele, corriam dele. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, meu amigo, Davi era um jovem, não tinha nem, Davi era um jovem, meu amigo, ele não tinha estrutura física, mas havia dentro dele o Espírito de Deus, o Espírito da revolta, o Espírito de Deus, ele estremecia dentro de Davi, porque Davi não aceitava aquela situação. E olha o que ele falou: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi cria que Deus era com ele e que aquele gigante não era nada diante dele. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão aos homens que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora?
porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha só, meu amigo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa ela é possuído pelo Espírito de Deus, ele se torna uma pessoa destemido, é uma pessoa corajoso, é uma pessoa firme na sua fé e na sua confiança em Deus. E Deus se agrada de pessoas que têm intrepidez, pessoas que não olham para o tamanho do problema, nem para o tamanho da situação, mas crer que Deus tudo pode, e aí Deus toma a frente e dá a vitória, como deu aqui a vitória a Davi. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o osso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja só, o rei Saul, homens fortes de guerra, com um exército inumerável, eles temeram o gigante Golias. Davi, um menino, mas cheio do Espírito da fé, cheio do Espírito Santo, ele desafiou, ele teve a coragem que nenhum outro soldado de guerra teve, porque Davi sabia que não era na força do braço que ele iria vencer o gigante, mas através da fé e da confiança dele em Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cheios de pedra do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu, do gigante. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Olha só, meu amigo, como Deus trabalha na vida daqueles que crêem. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Como nós sabemos, meu amigo e minha amiga, o diabo, ele sempre nos vê como alguém incapaz, mas ele sabe que em quem há o Espírito de Deus, ele não pode nada contra aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, que você tem que entender, você sozinho, você não é nada, mas quando você tem o Espírito de Deus, você se torna invencível, indestrutível, inabalável. Nada nesse mundo nem ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Foi como aconteceu com Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim. Olha só, Davi diz: tu vens a mim com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, Davi lançou em rosto do filisteu, do gigante, que o gigante estava afrontando não era só ao povo de Israel, ele estava afrontando principalmente ao Deus de Israel, ao Deus que Davi cria e confiava nele. Diz assim, Davi falou: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Olha só que coisa forte, meu amigo. Davi falou assim: hoje o Senhor entregará em nossas mãos, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, o gigante. E Davi pôs uma pedra no alforje, a mão no alforje, e tomou uma pedra dali com uma funda, e lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça do gigante. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, que o gigante tinha morrido, então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar no vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sargade até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a Abner, o capitão do exército, de quem o filho deste moço, Abner, disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando
pôs Davi de ferir o filisteu. Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Olha só, meu amigo, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, não existe obstáculo contra ela, não existe barreira que ela não possa vencer, não tem gigante que ela não venha derrubar. Nesse mundo que a gente vive, meu amigo e minha amiga, só existe um vencedor. Só existe um vencedor. E nessa guerra, ou você ganha a batalha, ou você perde. Assim foi o que aconteceu com Davi. Se Davi não cresce em Deus, se Davi não confiasse em Deus, meu amigo e minha amiga, ele é que teria sido morto, e o povo de Israel também. Mas Deus era com Davi, Deus foi com Davi, assim também como Ele quer ser com você, como Ele é comigo. E eu tenho certeza que não tem gigante nesse mundo que possa nos vencer, pois foi o próprio Deus que determinou. Nada nem ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É só você se apoderar dessa palavra e você crer e você colocar em prática, colocando a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, toma aí o exemplo de Davi. Davi era um menino, fisicamente, mas espiritualmente falando, ele era um homem guerreiro, ele tinha o espírito aguerrido, tinha disposição, coragem, intrepidez, e Deus se agrada daqueles que confiam nele, como Davi confiou. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma grandiosa, meu amigo e minha amiga. Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você.